Obrigada, gente. Eu vou convidar então a Lívia e a Maria para abrir a mesa da tarde. A Lívia Gomes, a Maria também. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, Fora Temer. Fora Temer. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todas e todos os participantes desse evento. E também agradecer imensamente a professora Bader e a equipe do Nexim, essa equipe nota 10, né? Por toda a sua potência de agir no coletivo que acabou culminando nesse evento tão importante para a gente. Essa mesa, ela tem como tema arte, emoção e transformação social. E vou chamar aqui para compor a mesa a Lavínia Lopes Salomão. Já traz o futuro, o futuro. Perspectiva de futuro. Aqui? A Lavínia, ela é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Fez o pós-doutorado aqui no Nexim, com a Bader. Ela atua na psicologia social, com ênfase na perspectiva histórico-cultural, trabalhando principalmente com os temas educação, relações de ensino, conflito, emoções, significação e arte. E a nossa outra componente dessa mesa é a Kátia Marreire. Que eu estou tendo o prazer de conhecer agora. A Kátia, ela é professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina, no departamento, no programa de pós-graduação em psicologia. Ela fez um mestrado e doutorado em psicologia social no Nexim e atua com temas relacionados a processo de criação, estética, política, movimentos sociais e música. Bom, eu vou começar dando a palavra para a Lavínia. E o tema da fala da Lavínia, o título, é Arte, Vida e Transformação Social. A potência das emoções e a Peristivânia. Então... É melhor isso. E vai passando? Não, aqui tem outro. Tem aqui o som dele. Quando você for falar de novo, você puxa. Bom, gente, primeiramente, Fora Temer, né? Fora Temer. É um mantra isso. É um mantra. Um mantra. Bom, eu vou começar falando um pouco da emoção de estar aqui, né? De estar participando do evento, de estar com a... Vou já falar de estar com a Kátia aqui na mesa. Né? Acho que a gente teve uma história que quando eu vim fazer o pós-doc aqui, a Kátia foi fazer o pós-doc lá com a minha ex-orientadora na Unicamp, com a Ana Luísa Smoke. Então a gente trocou, né? E a emoção se deve ao fato de que a Bader foi uma pessoa muito importante na minha trajetória acadêmica. Então eu aproveito para fazer um agradecimento público e uma homenagem. Eu acho que eu tive muita sorte de ter tido pelo menos duas grandes professoras, pesquisadoras na minha trajetória. A Ana Luísa e a Bader são muito parecidas. Elas têm uma preocupação com a formação, né, do sujeito, assim, um cuidado, né, com os orientandos e ao mesmo tempo que elas são super afetivas, acolhem, a Kátia não me deixa mentir, acolhem a gente, tal, elas têm um rigor, uma densidade teórica, né?
E acho que isso dá um respaldo pra gente, assim, muito grande. Então aproveito já para fazer homenagem às duas. E feliz de estar junto com a Ana. E aí, assim, a Bader foi importante porque desde que eu comecei a estudar a questão das emoções, né, eu comecei no TCC ainda, né, lá com a Ana Luísa, na Unicamp, isso em 1998, 99. E a Bader depois foi da minha banca de mestrado e de doutorado. Então, quando eu terminei o doutorado, eu falei, nossa, eu preciso ir para a PUC, né, fazer algum trabalho lá no Nexim, porque eu queria justamente aprofundar a relação entre Vygotsky e Spinoza. E foi assim que eu vim para cá em 2010, 2011, logo depois que eu defendi a tese de doutorado. E aí foi um bom encontro, no melhor sentido spinozano. Foi muito bom estar aqui, né? Porque lá no grupo da Unicamp a gente tem uma fundamentação teórica, trabalha muito com Vygotsky e tal, mas é por uma outra linha. E o tema das emoções, da afetividade, não era central. Então o meu percurso foi um pouco solitário lá nesse sentido. E aqui para mim era assim, um privilégio, né, ter pessoas discutindo esse tema na perspectiva, né, que eu adotava também, né. Então foi muito bom, assim, as trocas que a gente teve aqui nessa época. As aulas com Marlito, né, então foi, assim, dá muita saudade, né. E, bom, aí, também nessa época do pós-doc, eu vim pra cá para estudar a relação Spinoza-Vygotsky e tal, mas é mais a questão do drama no psiquismo, né? A significação das emoções no drama, na constituição dramática do sujeito. E aí o meu trabalho foi um trabalho de campo com uma companhia de teatro aqui em São Paulo. Então eu fiquei acho que uns 3 anos, 2, 3 anos, participando ativamente do trabalho do grupo e coletando material empírico, né, nesse trabalho. Disso depois a gente acabou produzindo, teve um artigo, um texto que a gente fez em conjunto, que saiu agora só, demorou, né? Um trabalho teórico, onde a gente vai explorar a questão da afetividade, das emoções, vai falar um pouco da nuance, né? Das nuances, da diferenciação entre afeto, sentimento, emoção, né? Pegando a abordagem spinozana, né? A filosofia spinozana e a abordagem vygotskiana. E aí falando disso na constituição do sujeito, né? Enfim. E aí, assim, hoje, pensando, né, o que eu ia trazer aqui, eu comentei com a Kátia que eu nunca vim para uma apresentação tão desorganizada, porque o Davi, gente, está me dando muito trabalho. E aí é o corpo afetado, né, por outro corpo, né. Então, mas assim, aí eu resolvi, né, me arriscar no sentido que os atores se assumem, né, de entrar no palco e falar compartilhar muito mais o que está pensando, o que está sentindo e tal, do que alguma coisa que já esteja pronta e acabada. Então, fiquei pensando de de continuar na reflexão sobre o trabalho do ator, mas aí vem o risco, né? Resolvi me arriscar e falar de uma pintora que eu gosto muito, que se chama Artemisia, não sei se alguém já ouviu falar, Artemisia Gentileschi. Então estou me arriscando, estou vendo as pessoas fazerem assim, falar um pouco das obras dela, né? E dessa questão das relações entre a arte e a vida, a transformação social, e discutir um pouco, compartilhar um pouco com vocês, na verdade, o que eu consegui elaborar de reflexão até esse momento, né? Compartilhar o processo mesmo, né? Falando das emoções e da Peredivani, né? Então, eu começo falando um pouco dessas relações entre... Será que é aquele... Os dois microfones juntos? É que isso aqui tá grande aí. Não é? Estranho. Acho que ela... Pedro, chama Alguém bateu aí o gestor de água. Vamos, não é o seu microfone, porque a gente... acha que Acho que não é aqui na minha. parece
É a caixa de som. Não, mas tá saindo. Ele tava meio. É uma caixa de som. De manhã eu também senti um ruído estranho. Bem baixinho, bem. Se desligar esse, deixar só aquele. Como é que ele tá fazendo lá? Não tem jeito, não vai. Mas acho que a gente Eu pode. tentei desligar também. Acho que pode continuar. Enquanto ele acha. Dá pra ouvir, pode continuar. Dá pra ouvir quando ela vier falar. Ele tá tentando se conectar. Te incomoda ela vir falar? Não, então mostra. Você tem como desligar aquela parte? Eu posso tentar também falar sem microfone. Não, mas eu acho que não adianta, não adianta. Tenta desligar todos e usar só o sem fio. Tá. Você desligou isso. Mas eu acho que é a caixa de som, cara. Não, isso é cabo, isso não é caixa. Cabo? É cabo do microfone. Devem ter tocado em algum cabo aqui. É mau contato? Parece que melhorou. Se for cabo, é no que está ligado. Será que é aqui? Mas pra lá não agora. Não, parou. Vamos aproveitar. Bom, então retomando aqui, a minha fala hoje então é fruto um pouco dessas reflexões que eu venho tecendo já há algum tempo sobre essa temática das emoções, da arte, da estética, né? E de algumas inquietações que eu tenho tendo com essa temática aqui, na verdade, que eu trago, né? Emoção, a Perigivane, né? E como a arte, essas relações entre arte e vida têm sido problematizadas, né? Então, assim, acho que algumas dessas inquietações e perguntas, né, que eu vou trazendo tem a ver com o estatuto da arte numa sociedade capitalista, né? Como a arte seria da ordem da liberdade, da criação ou da servidão e do controle? Como é que a gente pode pensar a arte numa perspectiva de transformação social, né? E por outro lado, né, como pesquisadora, como compreender a arte na trama dialética das relações sociais, em que a afetação, né, e as experiências vividas são significadas. Então é um pouco nessa linha que eu vou falar. E aí eu começo pensando um pouco trazendo para reflexão algumas frases do Marx, né, quando ele fala da propriedade privada, de como a gente vai se tornando objeto, né? E aí ele traz uma ideia de que todos os nossos sentidos físicos e intelectuais, eles foram substituídos pela alienação de todos os sentidos pelo sentido do ter. É uma sociedade em que o ter vai assumindo, né, um lugar muito mais importante do que a própria dinâmica de afetação, de criação, né? A arte vai sendo capturada por essa sociedade, né? Eu não consegui deixar de pensar numa frase do Saramago, naquele conto A Ilha Desconhecida, que ele fala assim: gostar é provavelmente a melhor maneira de ter. Ter deve ser a pior maneira de gostar, né? Que acho que ele coloca bem no ponto a questão, vem de uma forma dialética, né? Então, assim, a criação, a fruição estética, a arte não está fora dessa dinâmica de aprisionamento dos sentidos, né? E do próprio processo de afetação, de produção dos afetos, né, dos sujeitos. E aí a gente tem a questão da arte como mercadoria. Eu não vou entrar nessa discussão política, acho que até porque a Kátia vai trabalhar disso, né? Mas eu queria trazer uma outra ideia do Marx, quando ele fala, né, da questão da arte associada à praxis revolucionária. Acho que aqui a gente encontra um campo para pensar essas relações entre arte e vida e a superação dessa arte, da arte capturada pelo capitalismo, né? E aí ele traz uma ideia que me parece super importante, quando ele está falando das teses, né? Ele fala assim, na crítica que ele faz ao materialismo, né? Ele fala: a insuficiência principal de todo o materialismo até os nossos dias é a de coisa, a realidade, o mundo sensível serem tomados apenas sob a forma do objeto ou da contemplação,
mas não como atividade humana sensível, como praxis. E aqui eu encontro um ponto de elaboração, então, que é o meu ponto de reflexão que eu vou compartilhar com vocês aqui. O que seria, né, essa atividade humana sensível? Como pensar a arte como praxis e como atividade humana sensível? Né? Bom, isso me leva a pensar nas relações entre arte e vida, né? E a necessidade de problematizar esse mundo sensível. Aqui um autor que eu acho que entra, né, na discussão, não poderia deixar de ser, né, o Lukács, que a gente acabou estudando um pouco no pós-doc, né, Bader, quando ele vai falar da elevação do psiquismo, como a arte retira a gente desse cotidiano, né, impregnado dessa relação entre coisas, entre objetos, e promove uma atividade elevada do psiquismo, né? Isso, eu me lembro que na época do pós-doc, né, eu estudando um pouco Lukács, descobri, né, a relação dele com Spinoza. E ele vai afirmar, né, que ele fala, né, quando a gente está falando dessa elevação da personalidade, a gente está falando no sentido spinozano do termo, né? E aí, então, é que eu acho que o Spinoza tem a contribuir com essa perspectiva de arte, né, de superação que o Marx coloca, né, porque a estética vai ser compreendida no plano afetivo, na transformação afetiva, né? E como essa ideia vai impactar também a elaboração do Vygotsky, né? Então aqui, para mim, tem um encontro desses autores todos para a gente pensar um pouco como seria as possibilidades que a arte abre para a gente, né, de transformação social, de superação dessa relação objetal. Bom, quando o Vygotsky vai falar da arte, né, vocês já devem estar um pouco cansados de ouvir isso, né, mas ele fala da arte, né, como elevada atividade do psiquismo, a arte como social em nós, né, e ele vai trazer a questão das emoções. Então, se o Marx coloca pra gente, né, essa questão de pensar um mundo sensível, o Vygotsky vai enveredar por aí e vai falar das relações entre arte e vida, colocando um foco na emoção. Então, é um pouco por aqui que eu gostaria de caminhar. E aí, trazendo dois conceitos. Dois conceitos que eu acho que são importantes para a gente pensar isso, que são de drama e a Pérez Divani, né? O drama, a Lívia já falou um pouco, né? Já trouxe um pouco na fala dela, mas eu vou resgatar alguns pontos. Então, a minha reflexão aqui vai ser em cima, né, desses conceitos do Vygotsky, e aí a partir das imagens dessa pintora, né, do século... Não, põe o primeiro. Isso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Artemisia era... então ela nasceu em 1593 e 1656. Era filha de um pintor italiano, né, chamado Orazio Gentileschi. Foi uma das primeiras mulheres, né, a conseguir se sustentar pela própria arte, né? Só que ela foi marcada por uma experiência trágica, né? Ela foi violentada por um pintor, amigo do pai, né? E Agostino Tassi, quando ela tinha 17 anos, né? E essa experiência acaba marcando a vida, a produção dela, né? E aí o que acontece? Quando ela é violentada, o pai, isso não era na época da Inquisição, o pai escreve ao Papa, tal, pedindo um julgamento do autor do ato, né, em questão. E aí esse julgamento acontece, mas pasmem, quer dizer, se a gente pensar na cultura do estupro hoje, não é tão diferente. Mas quem vai ser submetida ao julgamento é ela.
ela é colocada diante de um tribunal, é o primeiro, tem todo o relato do julgamento de estupro e tal. Eu consegui uma versão em francês. Na época que estava fazendo pós-doc, estava tendo uma exposição lá na França, e eu fui ver, foi aí que eu conheci, né, a Artemisia, e tem essa versão do relato todo do caso, do julgamento dela de estupro. Bom, daí ela é colocada num plenário, lá numa câmara, e ela é feito um exame ginecológico nela, na frente de todo mundo, quer dizer, tem uma tenda cobrindo, assim, e aí uma parteira vai comprovar que ela foi estuprada realmente, e aí, além disso, eles fazem tortura com ela. Eles usam um instrumento que é chamado de sibila, que são os anéis colocados no dedo, assim, e aí esses anéis têm umas correntes que são puxadas. Então imagina, ela era uma pintora, e aí ela tem os dedos todos comprimidos e, né, sangram e tal. E aí depois disso ela não consegue pintar, né, por um tempo. Nossa. Isso tudo para provar que ela não estava mentindo. Enquanto ela fala, ela é torturada para provar que ela não mentia. E o Agostino, que foi o cara que a violentou, né, o amigo do pai dela, ele é condenado ao final de 8 meses de julgamento e tal. Só que ele nunca chega a cumprir a pena. É igualzinho. Digamos que 500 anos não Então, e aí, a ideia, né, quando eu pensei em falar um pouco da Artemisia, é de explorar a questão da Peresivane e a potência das emoções na criação dela, né, a partir das obras. Então, vocês vão ver como essa é uma das primeiras obras que ela pintou, a história da Susana. Todas as personagens são bíblicas ou mitológicas, são heroínas e tal. Aqui a gente tem a Susana e os anciões, né? E aí fica bem claro, tem uma relação, né? Ela pintou mais ou menos com 17 anos essa obra, né? A mulher, né, se afastando do velho, né? Do ancião, que isso remete muito ao que ela vivenciou. Né? Vários autores, existem textos, a Cristiane Tedesco, do Sul, vai trabalhar com ela, com essa produção da Artemisia e tal. E aí, a gente tem ainda a Madonna com o Menino, né, que é uma outra obra dela. Pode passar. A Maria Madalena, outra emblemática, né, representativa. Vênus Adormecida. E essa, que eu acho que as duas últimas que são particularmente interessantes para a gente pensar como essa experiência vivida por ela. Aqui eu estou entendendo a Peresivane, e aqui tem um incômodo meu com relação a esse conceito, né? Eu acho que ele acaba sendo, quando ele é traduzido como vivência, ele acaba perdendo o sentido original, né? Ou o sentido, não sei, que a gente poderia dar para ele na psicologia com toda a sua densidade, né? Que está muito relacionado a uma experiência fortemente carregada de emoções. Então é uma polêmica aqui, porque no inglês a Peresivane foi traduzida como experiência emocional. Não acho que tenha que ser experiência emocional, porque todas as experiências são afetivas. A gente é ser de afetação, de afeto, né? Mas, por outro lado, não falar dessa afetação emocional, dessa intensidade, quando a gente fala de Peresivane ou de vivência, né, me parece um problema. E aí... Não, deixa esse que eu vou comentar mais um pouquinho. Então, assim, a gente vai vendo como a arte, né, vai refletindo um pouco o que ela viveu, né? Aqui a gente tem a Judite decapitando o Holofernes, né? E aí, se você a justiça é a mulher se posicionando, né? E é muito interessante a obra dela, porque ela faz junto com outra mulher, né, que ajuda nesse assassinato, e tem uma influência também nas obras dela, né, do Caravaggio. A gente consegue perceber
perceber, ela estudou, né, essa linha e tal. Então é como se as duas mulheres se unissem contra a posição de dominação masculina, né, nessa obra, mais do que uma simples representação, né, da história bíblica, né. Aí a gente tem também uma outra que eu acho que é a que eu mais gosto, para analisar aqui, né, que é a Lucrécia, que não vai dar para vocês verem aqui, tá ruim, tá escuro, né, mas ela tem um punhal na mão. A Lucrécia é outra personagem emblemática, porque ela é violentada e ela tenta se matar, quer dizer, é como se ela tivesse que por ter sido violada, violentada e ser a desonra, né, dos irmãos, do pai, da família, ela tivesse que acabar com a própria vida, é como se fosse uma obrigação, né, de acabar com a vida porque ela foi violada e colocou a família em vergonha, né. E aí o interessante é que a Artemísia, ela vai dar um outro significado, e aqui isso me remete muito ao que o Vygotsky fala, daquelas relações entre arte e vida, e de como a arte e a vida, ele fala da arte da vida e da transformação da água em vinho. Que a arte, né, ela coloca a vida, faz a vida ser pensada num outro plano, né? Traz uma qualidade nova para a vida. E aqui acho que a Artemísia consegue fazer muito isso, porque ela é uma obra encomendada, né? E ela vai pintar não com a protagonista se suicidando. Ela segura o punhal, olha para ele e é como se ela estivesse dizendo, estivesse no momento dramático mesmo de ter que decidir acabar ou não com a própria vida. Eles esperavam, né, as pessoas que encomendaram, nobres de Nápoles, eu acho, não me lembro agora se era Nápoles, ou alguma outra cidade na qual ela morou, encomendaram e ficaram achando que ia vir aquela pintura com sangue, né, com a Lucrécia se suicidando. E a Artemísia não faz isso, ela pinta o momento anterior, é como se ela estivesse querendo, né, colocar ali e representar esse momento, né, de reflexão, de indecisão, né, da mulher. E aí eu acho, né, eu fiquei pensando muito nisso, né, além dessa relação entre arte e vida que a gente pode perceber aqui, né, essa vida com uma nova qualidade, um novo significado, eu também fiquei pensando muito na relação que tem, né, que a gente pode estabelecer com a Peresivane, né, com a experiência vivida, emocionalmente carregada, intensa, né, que a gente passa, que a gente experiencia na vida, né, de experiências que eu acho que a gente pensa como pontos de viragem, né, são experiências radicais. Quando o sujeito passa, como no caso da Artemísia, a vida não é mais a mesma, né? E como ela vai transpor isso para a arte, e como aqui a gente vai conseguindo perceber uma possibilidade, né, de pensar a arte a partir desse mundo sensível que o Marx coloca lá, né? Então, outra coisa que eu fiquei pensando muito com relação ao que o Spinoza fala, ontem em alguma das mesas a gente chegou a comentar alguém chegou a comentar isso, mas é a relação da arte com o terceiro gênero do conhecimento, né? Que é o gênero da intuição. Então a arte passa por esse processo que é mais intuitivo, que é mais, né? O piano vai falar disso. O piano é um dos marginais estudantes professores estudiosos de Spinoza, né? Ele fala disso, né? E aqui então eu vou concluindo, retomando um pouco a noção de drama do Vygotsky, quando ele fala das posições sociais que os sujeitos ocupam, né? Aqui, no caso da Artemísia, por algumas dessas obras, é como se ela fosse, nessas obras, experimentando, né, imageticamente, né, pictoricamente, né, diferentes papéis. A gente tem a Nossa Senhora com o menino, a gente tem
a Suzana, jovem, lá diante dos anciões. A gente tem a mulher que se posiciona e se revolta, se coloca contra a opressão masculina, na Judite. E a gente tem a mulher aqui que se questiona, né, sobre a sua posição, né? Então, o Vygotsky vai dizer que o drama, ele não é um conflito individual, meramente. É um conflito que se dá porque a gente ocupa diferentes posições sociais. Com esse conceito de drama, a gente vem discutindo em alguns trabalhos, ele ajuda a gente a superar duas dicotomias, né? A relação entre o social e o individual, porque o individual é social, né? O psiquismo individual é social, e a dicotomia razão-emoção, porque não há uma supremacia da razão. As funções psicológicas, elas se chocam, conflitam nas relações sociais, e aqui está o drama, né? Acho que são duas ideias importantes, e acho que essa relação com a Artemisia acaba, né, na verdade, essa exploração das obras da Artemisia acaba fazendo com que a gente consiga enxergar, né? Quer dizer, é um conceito que nas obras aqui vai ficando, a gente pode estabelecer essa relação. E aí, fechando com a ideia da Peresivane, depois a gente continua discutindo se for o caso, né? Eu fui no teatro, fui buscar nas elaborações do Spinoza, não, do Stanislavski, né? Algo que tivesse, assim, que ajudasse a pensar contra esse modo como a Peresivane vem sendo tratada, né? Que perde as qualidades emocionais, ou que acaba sendo uma unidade de medida, de dialética, enfim, uma coisa até meio aplicada, né? Eu ouvi a fala do professor Veresov aqui no evento, né? E no fim, assim, a gente ficou com uma sensação de que a Peresivane era algo assim, então vamos buscar a Peresivane na vida, na escola, né? Vamos promover vivências, né? E não é bem assim, a vivência é da ordem do encontro, do acontecimento, da afetação, né? E aí, então, fui no teatro buscar, e uma autora, que é a Zaltron, Michelle Zaltron, não sei se é assim que fala, né? Não conheço, ela vai vai trazer o trabalho do Stanislavski e vai dizer, né, que essa palavra, ela está ligada no Stanislavski ao trabalho do autor sobre si mesmo. E aí eu acho que tem muito a ver com o que a Artemisia vai fazendo, né? O trabalho da artista, né, plástica sobre si mesmo. O trabalho que é, como Vygotsky dizia, técnica social das emoções, né? E aqui eu acho que ela deixa né, essa reflexão deixa um indício de como a gente pensar a relação entre arte e vida, né? Seja a gente, né, como ser humano, porque, no fundo, essa relação do artista também é um pouco a nossa, né? A gente também trabalha com os nossos afetos na nossa vida, né? Quer dizer, a gente tenta, né? E é um pouco, acho que fica de indagação, de inquietação para o psicólogo, né? Então, em que medida o psicólogo pode trabalhar, né, sobre os afetos, né, se inspirando nessa técnica social das emoções, dos afetos, né, na superação da servidão, né, na sociedade capitalista. Testando. Boa tarde. Bom, eu vou então dar prosseguimento aqui e passar a palavra para a professora Kátia, cujo tema da fala é Arte Política e Política da Arte.
Então, quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui. Esse está sendo um encontro muito legal, que não só faz a gente voltar, né, a viver desde o Guaraná com Rose, não vou dizer quantos anos atrás, quando eu vim procurar a Bader, né, para fazer o mestrado, e depois de um tempo voltei para o doutorado. Então, a relação que a gente tem aqui com o núcleo é bastante intensa, acho que já deu para perceber, pelo número de orientandos e ex-orientandos, né, meus aqui, uma parceria que a gente tem há tantos anos. Então, para mim, é uma felicidade imensa de poder estar trocando com as minhas colegas. A Adélia contou a história da gente, né? Ela era do mesmo grupo da Adélia. Nós tínhamos uma casa aqui, a gente morava numa casa que virou... Era eu, Marco Aurélio e a Karen. Era o escritório, era lá em casa. Tinha o sujeito autônomo, o fax. Então era muito legal poder estar vivendo isso hoje, assim, hoje, ontem. É muita emoção mesmo. É um bom encontro. Aliás, é um excelente encontro. Então eu vou falar um pouco aqui também de é uma derivação, na verdade, da minha tese de doutorado, trabalhar com a questão da arte. Quando eu entrei no doutorado, eu queria trabalhar movimento estudantil. Minha questão era política e continua sendo política. Mas como eu vi um movimento estudantil muito diferente daquele que eu sonhava, eu queria, eu fui meio que me desiludindo um pouco do tema e fui tentando encontrar a política em outros lugares. E o lugar que eu encontrei a política foi na música. Por acaso na música, poderia ter sido em qualquer outro lugar, mas foi ali que eu enxerguei a política que eu procurava encontrar. Então, começa a minha trajetória com as artes. Não antes disso, não. Foi realmente na tese de doutorado. E Bader, parceiríssima, né? Compramos o projeto. E aí, então, que eu fui estudar o Vygotsky. Até então, eu não conhecia. Era Sartre, né? Trabalhei com Sartre no mestrado. E encontrei o Vygotsky só no doutorado. Não por falta de oportunidade, mas fui atrás do autor, porque o autor falava sobre aquilo que eu queria. Então, encontrei muitas respostas que me levaram a muitas outras questões, mas foi possível, então, trabalhar a música como uma objetivação artística, e é assim que eu vou chamar, para a gente não ficar discutindo isso é arte, isso não é arte. Aliás, essa discussão para nós, na verdade, não interessa, a gente deixa essa discussão para o pessoal das artes, que ele já tem muito trabalho em relação a isso. Vamos trabalhar com a ideia de objetivação artística. E por aí eu percebia duas coisas. A música falava. A primeira coisa que eu percebi, falava pelas letras, falava por aquilo que ela conseguia provocar. E a outra que norteou e realmente costurou a minha tese, que foi a capacidade dela de construção de coletivos. Então, essa ideia da arte como uma mediadora na construção de coletivos é algo que eu encontrei lá e que eu encontro em todos os trabalhos voltados com arte. Todos, inclusive, dos meus orientandos que estão aqui, que trabalharam, né? O Jason com rap, a Eliane com circo, agora a Tati trabalhando, né, com o Sarau de Periferia. São todas formações coletivas que são potencializadoras do nós. Então, esse foi um achado que foi se atualizando, né, e se tornando complexo nas pesquisas que se seguiam. E a música como uma linguagem reflexivo-afetiva, capaz de falar de uma forma muda. Esse é o nó da questão. Falar de forma muda. Né? Falar de forma muda implica em entender o paradoxo da arte, que é um paradoxo que o Vygotsky vai trazer. E em seguida eu vou trazer algumas ideias de um filósofo argelino que mora na França e vive até hoje, que é Jacques Rancière,
que trabalha também muito com a questão da arte. Então, é importante situar que a minha fala vai estar bastante norteada por esses dois autores. E vou dialogar os dois autores, prática que eu aprendi com a minha orientadora. Os autores importantes e potentes a gente deve dialogar, entendendo suas diferenças, né, e seus possíveis encontros. A psicologia do Vygotsky, como já foi dito 20 mil vezes aqui, né, ela tem uma articulação forte com a filosofia de Spinoza, e também de outros autores, né, especialmente autores da área das artes e da literatura, que é o que faz também possível o diálogo com outros autores que abraçam a arte. Rancière também, ele tem uma forte influência, né, dos autores da literatura e das artes, e os encontros acabam acontecendo também por aí. Uma outra influência grande do Vygotsky, certamente, é Marx, né, por meio da perspectiva do materialismo histórico da dialética, que, por sinal, também é uma influência bastante forte no Rancière, que começa sua carreira intelectual sendo discípulo do Althusser. Ele rompe com o Althusser depois de um tempo, depois que ele vai pesquisar os arquivos operários e encontra, ao invés de encontrar a consciência crítica nesses arquivos operários, a consciência crítica do operário, né, ele encontra a poesia. E, ao encontrar a poesia, ele começa a identificar a potência da poesia como um deslocamento de um lugar determinado pelas relações capitalistas e pelo estabelecido. E aí que começa a discussão da política e da estética, a partir desse trabalho. E esse trabalho também, a defesa, era o trabalho de doutorado dele, que acontece em meio de maio de 68, tudo aquilo na França borbulhando, o movimento de maio de 68, todas as críticas que se tinha à perspectiva estruturalista de compreensão do sujeito, né, e da própria política. Então ele também foi bastante influenciado, Rancière, por Sartre e também por Foucault. Então, imaginem o caldo teórico que isso dá. Enfim, é a partir dessas ramificações, então, que eu vou falar um pouco. Uma das questões que o Vygotsky levanta, acho que a Lavínia falou super legal, assim, dessa questão da produção de uma obra, o que está em jogo, né, do ponto de vista da transformação do sujeito no momento em que ele faz da sua experiência, e eu também concordo com você plenamente que essa palavra, né, a perseverança, não deve ser compreendida como vivência, para mim também não tenho como ler desse jeito. É uma experiência significativa. Essa experiência significativa, quando objetivada em arte, ela é transformada, ressignificada, reelaborada. Então, Lavínia acho que colocou super bem esse movimento, né, da produção da arte. E o que eu vou falar vai ser um movimento que vem de lá para cá, que é o do espectador, que também foi uma preocupação bastante significativa do Vygotsky, até porque essa discussão da arte crítica, da arte engajada, era uma discussão bastante da época, né, do início do século XX. E uma das questões que o Vygotsky fazia questão de deixar bastante claro, uma concepção do sujeito não embrutecido, né? O sujeito é ativo na compreensão da obra, na significação da obra, e não há uma relação de causa e efeito entre a intenção do artista e a recepção do espectador. Esse é um ponto principal, eu acho, para a gente pensar a discussão da arte com a política. Ela não está ligada necessariamente, e acho que muito dificilmente, à ideia de uma arte panfletária. A arte panfletária é um panfleto, não é uma arte. A arte mesmo, ela tem esta outra forma de comunicação. Ela tem, acho que a Lavínia levantou bem
até que veio do próprio Marx, né, ela tem essa representação sensível da materialidade. Então, só é possível, né, você ter uma objetivação sensível da materialidade quando, em relação a ela, você estabelece uma distância. Então, eu vou colocar e tirar o óculos, porque estou naquela fase da minha vida que não consigo enxergar sempre, também me incomoda com. Então, vamos tentar. Então, Vygotsky criticava completamente essa ideia de uma pedagogia prescritiva da arte, né? E nem a utilização moral do efeito da arte. No texto sobre educação estética, ele critica muito a postura de alguns pedagogos que queriam utilizar as historinhas infantis e as fábulas para mostrar para a criança como é que ela deve se comportar do ponto de vista moral. Então, isso, ele diz, é um tiro que sai pela culatra, né? Que ao invés de você, da criança se identificar com um personagem bonzinho, ela vai se identificar com o outro que é muito mais divertido. Então, essa relação ele já desconstrói bastante e ele desconstrói muito em duas obras, né? Primeiro no Psicologia da Arte e depois nesse da Psicologia Pedagógica, num texto específico que é a Educação Estética. A apropriação dos sentidos para ele é sempre no plano intersubjetivo. Mas nesse plano intersubjetivo a gente gera sínteses inéditas, né? O sujeito cria as sínteses inéditas. Cada um de nós é autor de inúmeras sínteses. E é ativamente que a gente se relaciona com o mundo. Então o sujeito ao mesmo tempo conserva e transforma os significados que ele se apropria e numa constante negociação, né, desses sentidos que estão em intenso debate, intenso embate. Eu imagino uma rede de sentidos, né, que estão num processo realmente de duelo, né? É o drama, né? O drama não é a harmonia, né, de um significado que eu torno meu e reproduzo. Não, o drama é realmente esse conflito dos sentidos. Então, dentro dessa perspectiva de sujeito, é impossível a gente dizer, olha, eu vou receber da obra o que a obra diz em si. Ela não diz em si, né? Ela pode ter uma significação materializada, o autor pode ter outra, diferente, e nós, cada um de nós, também estabelecer sentidos diferentes para a obra. Como é que fica, então, essa ideia da arte política, né? Porque não está nela ou está nela?